Olá pessoal, nós estamos iniciando aqui o nosso Pode Crer. O Pode Crer é o podcast da Capelania do Mackenzie. E assim, é com muita alegria mesmo que nós recebemos a cada um de vocês participando aqui do nosso programa, que hoje nós vamos tratar do tema como administrar bem as nossas emoções. E para tratar desse assunto, nós temos aqui hoje o reverendo Micael. Olá, pessoal. Que é o nosso capelão aqui no Mackenzie, e também o reverendo José Carlos Piacente, também nosso capelão aqui no Mackenzie. E eu queria pedir aí a sua ajuda nesse sentido. Curta aí o nosso programa, enquanto você vai acompanhando o nosso debate hoje. Curta o nosso programa, se quiser mande o link para algum amigo, para algum familiar, ou também você pode interagir conosco, deixando aí o seu comentário, deixando aí a sua pergunta para os debatedores no nosso Pode Crer de hoje. Muito bem, e o nosso programa então, Micael e Piacente, é como administrar bem as nossas emoções. Que coisa difícil, hein? Não é tranquilo não, né? Necessário. Tranquilo não. Não é tranquilo. Não. E eu queria começar perguntando para vocês o seguinte, qual foi a última vez que vocês estiveram aí envolvidos em algum momento em que vocês precisaram administrar bem as emoções? Olha, quando a gente está falando de emoções, a gente está falando de quê? A gente está falando de ira, de medo, ansiedade, tristeza. Então, são vários sentimentos e emoções que às vezes estão aí fazendo parte da nossa vida e às vezes não é fácil administrar isso, né? Qual foi a última vez? Podemos começar com Micael. Eu acho que nem posso dizer como a última vez. Eu posso dizer que estou vivendo nesse período de uma situação bem difícil com o meu filho. Meu filho Tito se submeteu a uma cirurgia cardíaca de alta complexidade e é um período em que eu e minha esposa estamos aí tentando dominar as nossas emoções, porque o medo aparece, a incerteza, as dúvidas, questionamentos, frustrações, parece que mais daqueles sentimentos negativos do que de sentimentos positivos, né? E isso tem muitas vezes mexido conosco, mexe no sono, na maneira de enxergar, na maneira de tratar o próximo. É um momento que nós estamos vivenciando agora. E o Tito tem quantos anos? Tito tem 3 anos. 3 anos? 3 anos. E precisou de se submeter a uma cirurgia cardíaca. Meu Deus, que situação. Está na UTI, está no hospital. Ainda na UTI? Ainda na UTI, ainda no hospital. E nós aqui tentando administrar os nossos corações para estar bem, porque nós também temos outro filho de 6 anos de idade, que está bem, está em casa e precisa da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso apoio. E nós estamos aí nesse turbilhão de emoções. Um filho nessa idade, na UTI, passou por uma cirurgia de grande porte, né? Isso. Não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia grande, né? Exato. Então, normalmente, o que sente numa hora dessa? Tá lá no centro cirúrgico, uma cirurgia desse tamanho? Eu acho que o grande problema do ser humano é que nós sempre queremos ter o controle de tudo, né? Nós queremos dominar a situação, nós queremos sempre estar um passo à frente. E nessas situações que nós não dominamos, a ansiedade toma conta do nosso coração, as incertezas, a dúvida do amanhã, de como será, quais será que tem sequelas, quais serão as consequências disso, como nós iremos enfrentar. O nosso corpo começa também a responder de determinada forma. E tudo isso muito num turbilhão de emoção todo o tempo. Quantas horas levou a cirurgia? 7h30. Nossa. E aí terminou a cirurgia, o médico vem falar com vocês. Eu acho que esse momento tenso, né? Vocês querem saber como foi. E aí? Isso. Nesse momento, na hora que o médico aparece, que nós perguntamos, e aí, doutor, bem? Tá tudo bem? O médico disse, bem não é a resposta. Rapaz. Mas aquele sentimento, parece que a alma tá saindo do corpo, você perde o chão, você perde o domínio da situação, e a gente começa a ouvir muitas mentiras dos nossos pensamentos, né? O nosso lado afetado pelo pecado, ele começa a mentir para o nosso coração, como se dependesse de nós o controle, mas ele, pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, conseguiram estabilizar. Não foi fácil estabilizá-lo na UTI,
mas pela graça de Deus, hoje ele está estável, está na UTI, está numa boa recuperação. Que bom, e o desejo nosso é que ele se recupere aí plenamente, né? Amém. Daqui a pouco você fala pra gente como é que você conseguiu administrar isso ali naquele momento. Tá, ok. Eu imagino que não foi algo fácil, né? Daqui a pouco você diz isso. Porque aqueles que estão agora nos acompanhando, os nossos alunos, professores, funcionários, visitantes, né, de diversos lugares que estão nos acompanhando, certamente também tiveram ou, quem sabe, estão enfrentando nesse momento uma situação que gera muito medo, muita ansiedade. Eu acho que vai ser importante ouvir como é que você administrou isso. Não deve ter sido fácil. E você, Piacente, alguma experiência aí? Claro que a questão relacionada à saúde sempre mexe mais com a gente, né? Lá em casa também a gente está passando por uma situação difícil de saúde, mas lembrando de alguma coisa bem prática aqui do nosso cotidiano, a gente atende as pessoas aqui e a gente vê o quanto que as injustiças tomam conta da nossa sociedade e você fica irado com isso. Você sai com o seu carro aqui em São Paulo e você fica muitas vezes irritado com o que você vê. Eu acho que o nosso cotidiano, ele de fato aponta constantemente para nós que as nossas emoções precisam ser controladas porque nós somos muito confrontados com o mundo que estimula o nosso sentimento, as nossas emoções para um lado muito negativo. E você falou de todas as emoções negativas aí, mas você sabe que até a alegria eu tenho que saber controlar. Porque Exato. às vezes eu tô tão alegre, tão feliz que eu faço bobagem. Eu acho que nós temos que pensar nessa nossa conversa aqui, os dois lados, o positivo e o negativo. Mas é claro que o lado das emoções que muitas vezes provocam em nós sensações que não são boas e até reações que são perigosas, são o nosso alvo nessa manhã. E saber lidar com isso é muito importante. Saber lidar com esse nosso cotidiano é extremamente importante. E com certeza eu tenho experiências que são marcantes na minha vida, mas uma que me marcou muito a semana passada foi atender um aluno. E o aluno estava passando por um momento muito difícil, de grande injustiça, e a gente não consegue não sentir a dor do outro. É uma empatia que faz parte de nós, porque nós já passamos por isso também. E principalmente no trabalho da capelania, principalmente né, no trabalho da capelania. A gente tem que ter essa empatia com a dor do outro, né? Com o sofrimento do outro. Sem dúvida nenhuma. Agora, como é que vocês lidaram com isso? Assim, aliás, não como vocês lidaram, mas a Bíblia, ela tem alguma orientação em algum ponto? Como a Bíblia nos ajuda, como a palavra de Deus nos ajuda a administrar esses sentimentos, às vezes tão confusos, que debilitam a gente de alguma maneira? Como é que a Bíblia nos ajuda? Provérbios, capítulo 4, verso 23, ele vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu acredito que é estar atento àquilo que nos move. Eu entendo, reverendo Gildásio, que as nossas emoções, elas estão gritando uma história. Agora, o grande ponto é se nós vamos obedecer ou não. Porque vivemos numa cultura que diz que nós temos que ser movidos pelas nossas emoções, né? Sim, há quem diga isso. Como se as nossas emoções fossem uma bússola. Põe pra fora. Isso, põe pra fora. Segue o teu coração. Eu acredito que as nossas emoções gritam uma história. Elas gritam. Mas a gente não deve obedecer a essa história. Nós devemos obedecer a palavra. Quando o provérbio diz aqui, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, é estar atento àquilo que nos move. O que é que nos move? É um desejo santo ou um desejo pecaminoso? É a vontade de agradar ao Senhor ou a vontade de agradar ao nosso ego? É em benefício do reino de Deus ou em benefício do nosso próprio reino? Então, ela sempre está gritando alguma coisa. Sim. E nós devemos estar atentos a isso que nos move. Se é um desejo santo, uma afeição santa ou uma afeição pecaminosa. E nós não devemos obedecer aquilo que é pecaminoso. Claro. Né?
Tá. Bom, a questão toda é que os seres humanos têm a compreensão, quando fazem uma análise da realidade, têm a compreensão de que nós precisamos controlar as nossas emoções. Isso faz parte hoje de um conjunto de conhecimentos que tem crescido cada vez mais na nossa sociedade. Aqui no Mackenzie a gente valoriza muito, que são as habilidades socioemocionais, as soft skills. Falamos demais disso aqui. Isso. Nós ensinamos isso no Mackenzie. O Mackenzie tem sido pioneiro em trabalhar esses elementos e o aluno aqui é estimulado a desenvolver essas habilidades sociocomportamentais, porque elas são vitais. Sim. E dentro delas nós temos uma coisa chamada inteligência emocional, que é uma teoria que surgiu de um escritor, e esse escritor lançou essa ideia e foi uma ideia muito bem recebida. Eu tenho emoções, mas eu tenho que usar a inteligência para lidar com elas. Sim. Eu tenho emoções, elas são poderosas, elas são tão poderosas que eu posso, de alguma maneira, até mesmo me ver subjugado por elas. Sim, mas eu preciso usar a minha inteligência para isso. Então, essa é a proposta desse autor, que é uma proposta que tem o seu valor, tem o seu lugar na sociedade. Se eu for olhar para as escrituras, eu tenho algo além disso. A Escritura me fala de uma pessoa que vive comigo, o Espírito Santo de Deus, que é poderoso e é totalmente capaz de colocar as minhas emoções no seu devido lugar. Então, para quem está nos assistindo aqui, é claro que você vai encontrar muitas propostas nesse mundo. É claro que você vai ter na sua sala de aula, dentro do Mackenzie, um estudo sobre essas habilidades sociocomportamentais, socioemocionais, chamadas soft skills. E claro que você vai ter ali a sua inteligência emocional. Mas quando você dá o passo em direção às Escrituras, aí nós estamos falando de algo que envolve relacionamento, comunhão. Sim. E a presença do Espírito tem um papel fundamental em filtrar, em trabalhar e desenvolver, em mostrar o que realmente é adequado segundo Deus. Então, o caminho é esse. O texto que ele leu é extraordinário sobre o coração. É lá que o Espírito trabalha. Exato. E a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, o resultado dessa ação do Espírito em nós, que, por exemplo, é mansidão. Com certeza. Domínio próprio, né? Domínio próprio, mansidão. Eu li essa obra. Inteligência Artificial. Não, emocional. Isso. Inteligência emocional. E aí é interessante, ao ler a obra, ele cita vários versículos de Provérbios, sem mencionar diretamente a referência, mas ele cita. Eu sei que ele está citando Provérbios porque está lá no livro bíblico, né? Sobre como você pode controlar de maneira inteligente as suas emoções. Agora, é importante, Micael, a gente ter esse domínio das nossas emoções, porque quando você se deixa levar pelas emoções, eu acho que a gente tem consequências. Tem consequências. E eu acho que um ponto importante, acho que é David Powlison que vai trabalhar isso, ele vai dizer que por mais que as emoções sejam negativas, você não pode encarar suas emoções como suas inimigas, mas como elas são mensageiras. Elas estão lhe dizendo alguma coisa, que você precisa entender o que é que você está valorizando. E olhando para esse fato das Escrituras, vi um Deus que sabe e que conhece cada uma das nossas necessidades. Posso citar aqui o exemplo, tanto eu como o Piacente estamos passando com problemas de saúde em nossas casas. E por mais que eu fale assim, eu sei o que você está passando, eu não sei. Não. Por mais que ele olhe para mim e diga assim, eu sei o que você está passando, ele também não sabe. Mas existe um Deus que sabe. Que conhece e que nós podemos depositar diante dele todos os nossos medos. Que conhece o nosso coração. Conhece os nossos corações, os nossos medos. Verdade. Porque por mais que sejam problemas de saúde, os medos do Piacente podem ser diferentes dos meus. Sim. As perspectivas de ansiedade diferentes. Mas existe um Deus que sabe exatamente o que se passa, o que nós precisamos, qual a necessidade de cada um. E ele sim pode chegar para nós e dizer, eu sei o que você passou. Bom, o que acontece quando a pessoa não consegue, de maneira inteligente, administrar as suas emoções? O que acontece? Que tipo de consequência pode vir quando eu não consigo controlar o medo, administrar o medo, ou a ira, ou a questão desse senso de justiça? No caso das emoções, como tantas outras coisas na vida, aquela frase, o tempo cura, é só uma frase. É só uma frase. É só uma frase.
É apenas uma frase, não ultrapassa esse limite literário. O tempo não cura, o tempo agrava. E é engraçado que se você caminhar na direção da ciência, não que a Bíblia não tenha o seu aspecto científico, claro que ela é também ciência e está inserida e participa da ciência, mas se você olhar para o tempo tem um aspecto que é devastador. Sim. O tempo não tem o caráter de melhorar as coisas. Existe uma lei chamada lei da entropia que vai dizer para nós que as coisas vão tender ao quê? Ao caos. Então, não adianta. Se você está lidando com uma emoção, a raiva tomou conta de mim, você tem que tratar. Você precisa tratar isso. A ansiedade tomou conta de mim, eu preciso tratar isso. Eu preciso identificar, fazer o diagnóstico e o prognóstico. É aí que a capelania do Mackenzie tem o seu papel de grande relevância. Porque nós participamos desse processo todo. E nós temos clareza da necessidade de tratar. E a gente não acha que é uma coisa pequena. Isso é uma... Não. Pode ser que alguém até se atreva a afirmar por aí, tirando a capelania, né? Ou alguém no cotidiano. Isso daí é uma fase. Não, a gente leva a sério. Isso. Sim. Porque as coisas, elas crescem. É uma fase que vai passar. Olha, nem sempre passa. Para terminar aqui, antes de passar a palavra para o Micael, há uma figura muito interessante na Bíblia que é a raiz de amargura. O que a raiz faz? Ela só cresce. Ela só cresce. E é uma coisa interior. É uma coisa interior, mas é um negócio que só cresce. Escondida. Quanto maior a raiz de uma árvore, claro que também a árvore será grande, porque isso é uma coisa associada à outra, com raras exceções, né? Porque o Deus criou de maneira muito criativa as coisas, mas o comum é esse. Então, a raiz, ela vai crescendo para baixo e para cima, para dentro e para fora. Não é verdade, Micael? Isso. E isso vai trazer consequências dos nossos afetos, que muitas vezes nas nossas afeições pecaminosas, de orgulho, de medo, de ansiedade. E muitas vezes nós tiramos Deus da equação, e ele deixa de ser o centro que controla toda a nossa vida. E o que começa a controlar a nossa vida é o nosso ego, é o nosso orgulho. Isso destrói relacionamentos, isso machuca pessoas. E nós começamos a alimentar sempre pensamentos negativos em relação ao outro. Isso vai destruindo, vai minando o nosso ser, vai acabando com as nossas perspectivas, vai acabando com os nossos relacionamentos. E eu acho que o ponto principal é quando nós tiramos Deus da equação e colocamos aí os nossos sentimentos como aquele que vai dar a bússola correta, porque se eu sinto, é verdade. Tem essa expressão aí no mundo que se eu estou sentindo é porque é verdade. E muitas vezes isso não é um indicador. Acho que eu queria falar só um minutinho sobre isso. Manda aí. Porque é assim, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Sempre as pessoas que nós mais machucamos são aquelas que estão mais próximas de nós. Sim. São aquelas que nós temos mais intimidade e aquelas que muitas vezes são as que mais nos amam. Então, se você está nos assistindo, qual é o problema de eu ser assim? Sou pavio curto, sou isso, sou aquilo outro. Eu também sou. Mas se você não tratar, você vai ferir essas pessoas. E nós precisamos de relacionamentos. E às vezes é ferir o pai, está ferindo a mãe. Você pode estar ferindo um irmão dentro da sua casa, ferindo um colega de trabalho, né? São pessoas que nós amamos e que nos amam. A gente não fere quem está longe. Exatamente. Né? Inicialmente quem está muito perto da gente. A internet até dá essa impressão. Eu vou colocar essa mensagem aqui, nunca mais vou ver essa pessoa está distante de mim. Mas no cotidiano a gente faz isso. Mas a gente machuca. Erra, porque a gente valorizamos muitas vezes a questão de eu sou autêntico. E por eu ser autêntico, eu preciso falar. Perfeito a sua colocação. Eu sou autêntico e por ser autêntico eu preciso dizer, eu preciso me comportar dessa maneira. E isso não é a verdade. Usa algo positivo. Né? E ser autêntico é uma coisa tão boa. Nós esperamos que seja assim mesmo, né? Exato. Mas às vezes a pessoa se esconde atrás dessa autenticidade. O que tem por trás é arrogância, soberba. Uma fala sem amor. Então esse é o ponto. A gente sabe que a Bíblia é muito sábia
E ela apresenta para nós ideias que podem ser transformadas até mesmo em frases, em princípios que eu vou levar para a minha vida. E o que a gente lê nas Escrituras, especialmente em Colossenses, quando fala da necessidade de você ter uma palavra temperada, cuidadosa, você pode dizer a verdade, mas diga em amor. A gente devia buscar a santidade ao invés do desabafo, então, né? Acho que esse é o caminho mais adequado. Ser de santos como eu sou santo, devíamos buscar a santidade ao invés do desabafo. Afinal de contas, quem está nos assistindo aqui tem que lembrar que nós estamos propondo uma coisa que você não vai encontrar aí fora, que tem a ver com o cristianismo. Isso. Tem a ver com uma fé viva. E essa fé viva, ela propõe algo diferente. E esse diferente imagina, uma vida de santidade que pode nos ajudar a viver relacionamentos saudáveis. E quem está nos assistindo sabe que precisa administrar isso. Né? Eu penso que há uma consciência nesse sentido de quem está nos assistindo de que tem que administrar o medo, de que não pode deixar o medo tomar conta. Todo mundo sabe disso. Eu tenho que administrar os meus sentimentos de ira, porque senão isso vai trazer também uma avalanche de problemas para mim. Então, a necessidade de administrar, eu penso que é um fato que todos aqueles que estão nos assistindo têm plena consciência disso. A pergunta, e é isso que eu quero trazer aqui agora para o nosso debate, vocês já tocaram nesse assunto, mas eu quero insistir um pouquinho mais nisso. Já que há uma consciência de que eu preciso administrar, a pergunta é: qual é o caminho que eu uso para administrar isso? Afinal de contas, nossos alunos vão buscar esse ensino de administrar as emoções onde? E aí, a minha pergunta é: como lidar, por exemplo, com a ansiedade? Como lidar, por exemplo, com o medo? Que é algo que eu não posso deixar isso tomar conta de mim. Então, eu tenho que administrar. Agora, onde o nosso aluno vai buscar ajuda para isso? Vai buscar orientação para isso, para ele poder administrar? Eu entendo, eu posso contar uma história breve aqui? Sim. Eu entendo que nós precisamos saber corrigir a história. A gente não sabe corrigir a história. Na época do Covid, eu tive todos os sintomas, mas eu não tive falta de ar. Mas eu fiquei com tanto medo daquela situação que eu cheguei no pronto atendimento achando que eu estava sem fôlego. E o médico olhou para mim e fez assim: não, você tá com 99 de saturação. Eu fiz: sério? Ele disse: sério? E parece que quando ele me disse a verdade ali, eu voltei a respirar normalmente. O medo era tanto que eu comecei a ficar sem ar. E aí, o que é que ele me disse? Ele me colocou diante da verdade. Eu acho que a ansiedade, ela nos coloca diante de uma realidade, diante de uma história, que muitas vezes não é real. Eu acho que o nosso ponto aqui é: o que é que ela está me comunicando? Eu passo pelo filtro da palavra e aí eu vejo: isso é real? Isso é verdadeiro? Com a questão do Tito, a gente sempre pensa assim: vou perder o Tito? Mas a gente precisa lembrar que o Tito é do Senhor. A gente precisa lembrar que Tito tem um pai que maior do que eu, que cuida, que sustenta. Então, eu sempre penso que a ansiedade, ela nos conta uma história e a gente precisa dizer assim: isso é real ou não? E a gente precisa combater com a verdade da palavra. Eu acho que isso é um caminho para nos ajudar a passar por essas situações. E no caso do medo, da ansiedade, vou usar como sendo a mesma coisa, qual é o ensino da palavra que a gente traz para o nosso coração numa hora dessa? O que a palavra nos ensina? Eu lembro muito do Salmo 42, não se turbe o vosso coração. Verdade. Credes em Deus, né? Acho que saber que existe um Deus que nunca é pego de surpresa, que não perdeu o controle das situações, que todos os nossos dias estão determinados e que nós não precisamos andar ansiosos pelo dia de amanhã, porque Ele cuida de cada detalhe e saber descansar. Acho que o grande ponto é que nós não sabemos descansar. Não sabemos entregar, dizer assim: Senhor... A gente quer tomar conta. Quer tomar conta. A gente quer trazer para nós a responsabilidade o tempo todo. E o salmista diz assim: não se turbe o vosso coração. Não, tenha paz o vosso coração. Credes em Deus. Que ele sabe, Ele tem o melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E não necessariamente vai acontecer só coisas boas, né? Mas também até as situações que muitas vezes enxergamos como uma calamidade, é o Senhor também moldando o nosso coração e nos aperfeiçoando para sermos mais parecidos com Cristo. Muito bom. Eu creio que muitos que estão nos ouvindo passam por uma situação assim. Com certeza. Um medo, ansiedade. Alguns, o medo é tão grande e a ansiedade por causa das lutas, dos problemas,
Isso afeta a vida acadêmica, afeta os Sim. estudos, afeta a saúde mental. Sim. Então, esse caminho que você está dando de uma confiança e um descanso em Deus, isso é impressionante, né, Acho que eu Piacente? poderia Sem resumir em dúvida confiança nenhuma. e reinterpretar os pensamentos. né? Claro. Interpretar os pensamentos. O que é belo na Bíblia, entre tantas belezas, é a compreensão e o trato dela acerca do ser humano. Então, a Bíblia compreende, ela é capaz de abraçar o ser humano de tal maneira a entender o que ele passa. E, ao entender, ela considera que aquela dor é real, verdadeira. As Escrituras falam de dores verdadeiras. O irmão citou os Salmos. Nossa, como os Salmos falam o nosso coração. E eles estão cheios de momentos de medo, por exemplo. E eles falam de maneira prática o que você deve fazer. A Bíblia não é pragmática, mas ela tem atitudes que você pode tomar. Então, quem está nos ouvindo e nos assistindo deve considerar isso. Mudança de atitude é importante. Eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar a minha atitude. Sim. As duas coisas são necessárias. Eu tenho que pensar diferente, eu tenho que ver diferente, eu tenho que ter atitudes diferentes. Então, você pode sim assumir e adotar novas atitudes, comportamentos claros para você vencer o medo. E você pode adotar posturas renovadas, percepções renovadas, visões diferentes de como enxergar o medo. Então, a Bíblia diz como fazer isso. Ela diz como a gente vence o medo. Então, ela diz com clareza, olha, confia no Senhor. Porque todas as vezes que você tem medo de alguma coisa, você tem que procurar algum lugar, um porto seguro, um lugar de confiança. Onde está a sua confiança? Então, onde você se agarra? Qual é a sua âncora? Então, isso tudo está muito claro. Para quem está nos acompanhando, a Bíblia é muito prática. E na sua praticidade, ela diz o que você deve fazer. Como você deve lidar com tudo E aí eu na preciso conhecer esse caminho que a Bíblia dá aqui e ali, em vários momentos, às vezes usando, inclusive, a experiência dos salmistas, aqueles que deixaram esses textos escritos, né? Tem ali experiências que eles viveram e que nos ensinam. Olha como é que ele lidou com isso e por que ele fez isso. Como é que eu faço? Então, vamos pensar no medo. Você tem na Bíblia repetidamente situações de medo. Muitos tomaram a atitude prática de orar. Oração é um caminho. Fecha os olhos. Claro, prático. Fecha os olhos, procura um lugar tranquilo, fala com Deus. Veja, é parecido com o que o mundo diz de desabafar, mas não é igual. Não é. Sim. Porque nem todos têm ouvidos para ouvir o que você tem para desabafar, mas Deus sempre tem. Isso é sensacional. Sempre tem. Muito bom, né? Ele sempre tem ouvidos atentos. Então, a oração é prático. Você toma uma atitude. E Paulo diz isso, né? Paulo ensina isso. Não andeis ansiosos de nada. Isso. Exatamente. Faz Em o quê? tudo. Ora. Em É tudo, prático. porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, a oração, nesse caso, então, E sendo muito claro nas orações, né? Porque a gente só ora muitas vezes assim, Senhor, tu sabes. Não. Mas assim, ser claro, colocar assim, eu estou com medo disso. E não é um isso problema aqui. você falar Não para é. Deus, Deus, eu estou morrendo de medo agora. Exato. Sem porque ele sabe que você já está Exato. com medo. Ou Deus, Já sabe. eu estou aqui irado, com Isso. vontade Também, de partir claro. para cima e bater nesse sujeito, Isso. né? Deus me ajuda a dominar ajuda. isso para que minha vida não vire um inferno depois. Exato. Não é? Eu acho que outro ponto que nos ajuda também, além da oração, da leitura da palavra, é não buscar o isolamento. Acredito que em alguns momentos, algumas pessoas, no momento de medo, ansiedade, Claro. elas buscam se isolar. Está sofrendo? Está sofrendo. Está e diz sentindo assim, algo que está Isso. trazendo um sofrimento enorme? Eu vou Aí me se isola. isolar. Ou talvez assim, muitas vezes um cristão pode dizer, eu não estou tão bem, então não vou orar nem ler a Bíblia. Eu preciso estar bem para Não, isso desenvolver minha comunhão, para estar orando, Mas assim, eu acho que a oração muito clara dentro do Senhor, a vida em comunidade. Desabafar com alguém, Isso. contar o que está acontecendo. Não, o desabafar nesse sentido é eu procurar alguém
Alguém mais experiente. Alguém mais experiente. A gente tem que lembrar disso. A igreja cristã, desde o seu início, ela foi formada por essa liderança, pronta para receber pessoas, ouvir, compartilhar, se envolver na medida em que nós todos somos da mesma família. Exato. Entendeu? Se envolver nesse sentido. Somos irmãos. Sim. E caminhando aqui para encerrar, o nosso programa é sempre muito rápido, né? Sempre muito rápido. Assim, a gente, quando tá ficando bom, o negócio acaba. Né? Parece férias, né? Parece. Quando tá realmente ficando bom, tem que acabar. Agora, eu queria ouvir um pouquinho de vocês nesse sentido. Que conselho vocês podem dar para os nossos alunos, para aqueles que estão nos assistindo e que estão aí enfrentando vários sentimentos, alguns positivos, outros mais negativos, mas que o que a capelania pode ajudar num momento como esse? Mais uma vez, reafirmar que nós estamos prontos a ouvir. E a capelania não é um local que você será julgado. Exato. Estaremos com o dedo apontado, apenas acusando erros ou pecados. Mas a capelania é um local que você pode ter a certeza que nós iremos lhe ouvir e trazer uma palavra de esperança. Acho que o que nós deveríamos fazer é pensar assim, respirar fundo, orar, colocar diante do Senhor e dar o próximo passo. Não todos os passos, mas um passo de cada vez, de acordo com a realidade de cada um. E corrigir e interpretar todos os pensamentos que estamos passando. Passar pelo filtro da palavra e também passar pelo filtro se aquilo realmente é verdade ou é apenas algo que o nosso coração criou, que está despertando medo, frustrações, ansiedade. Okay. Olha, quem está nos acompanhando sabe que hoje existem muitas propostas. Você tem uma gama de pessoas trabalhando nas ciências sociais, nas ciências naturais, as ciências duras, para lidar com isso. Então você sabe que existem cientistas sérios trabalhando com isso, desenvolvendo, mas o ser humano tem que lembrar que ele é complexo. Ele não é feito só de reações físico-químicas. Elas existem e a ciência está avaliando isso. Ele não é feito só de distúrbios hormonais ou coisas do tipo. O ser humano tem uma mente. E a capelania, ela trabalha, sem dúvida nenhuma, numa área da existência humana que é de suma importância e que precisa de cuidados. Então, você que está nos acompanhando, procure a capelania. Você tem uma mente, você tem um coração. Você tem coisas que você não pode, de forma nenhuma, deixar para um segundo momento. Não, elas são urgentes e a gente trabalha com isso. Sempre lidando com essa parte do ser humano espiritual. É isso que nós fazemos. Sim. É a parte espiritual que você tem e que precisa ser tratada. Sim. Então, o conselho não deixe sua vida espiritual de lado. Tá com angústia, ansiedade, medo? Lembre-se de uma coisa. Você é um ser material e espiritual. Sim. Você tem uma parte material e uma parte material. Imaterial. Você tem o que hoje a própria Organização Mundial de Saúde chama de mente. Você tem uma mente. Então, trate ela também no seu âmbito espiritual. E nós estamos aqui para isso. Muito bom. E a capelania, exatamente, o trabalho da capelania é ajudar você a carregar os seus fardos. A Bíblia fala isso, né? Isso. Que nós devemos ajudar-nos uns aos outros a carregar os nossos fardos. Então nós estamos aqui para isso, ouvir você, ouvir os seus medos, as suas alegrias, os seus momentos às vezes controversos, que às vezes você não está conseguindo lidar com tantas emoções. Então nós estamos aqui para poder ouvir você e poder ajudar você. Então procure-nos na capelania aqui no Mackenzie e será para nós aí um prazer e uma grande alegria poder recebê-los e podermos conversar, conhecer você e poder ajudar você nessa caminhada aí de administrar bem as suas emoções. Esse é o Pode Crer. Pode Crer é o podcast da Capelania do Mackenzie. Você é sempre muito bem-vindo na Capelania e quero mais uma vez pedir o teu auxílio, a tua ajuda nesse sentido.
curta e se inscreva aqui no nosso canal, curta o nosso programa e compartilhe também o link aí com outras pessoas. E se você entender que a gente vai poder ajudar com o debate de hoje, será sem dúvida nenhuma alegria poder ajudar. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo Pode Crer. Obrigado, gente. Deus abençoe. Alegria, foi muito bom. Obrigado.